Olá! Veja agora o que vai acontecer na sua novelinha. Spoiler, resumo completo e muito mais em primeira mão. Se você for novo aqui, que seja bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever para receber todas as notificações e também de deixar o seu like. Vamos agora ver tudo o que vai acontecer no próximo capítulo de Quando Me Apaixono. Vamos ver agora o nosso último resumo completo do ano postado aqui no nosso canal e também a primeira prévia do ano. Então quero desde já desejar que Deus esteja sempre com vocês e nos dando força, fé e ânimo para o próximo ano que está vindo e que seja então de dias melhores. Vamos agora saber tudo o que vai acontecer, mas antes deixa eu te adiantar como foi que terminou o capítulo que foi postado aqui no nosso canal. Ezequiel pede a Augusto para pensar em seus filhos, sua esposa. Augusto afirma que Ezequiel deveria ter pensado neles antes. Ezequiel então continua chamando Augusto de desgraçado, como se estivesse xingando Augusto, mas Augusto apenas sorri e diz adeus, amigo. Infelizmente a cena termina aí. Então, em seguida, vemos uma tela dividida de Ezequiel na maca e Augusto em sua caminhonete sorrindo e dizendo: "Se você for contra mim, não viverá para contar história." O bastardo então dirige essa cena. César e o pai estão então no médico para um check-up, como bem diz em inglês. César quer ser rápido, pois está ansioso para voltar ao seu trabalho. De volta ao corpo, Augusto exige algumas lágrimas de crocodilo e fala, nervoso, como Ezequiel pode ter feito umas coisas dessas com sua vida. Lázaro diz que sabia que Ezequiel não queria testemunhar, mas nunca pensou que isso fosse acontecer. Augusto então finge e exclama algo que Lázaro menciona, que talvez Ezequiel foi muito mais afetado do que todos pensavam. Ele diz que Ezequiel temia muito que as autoridades descobrissem algo em seu passado, algo que pudesse acabar colocando de volta na prisão. Aconteceu há muito tempo atrás, então ele começa a contar uma lenda, que por sinal está muito exagerado. Quando Ezequiel deixou o Vale de Guadalupe em busca de uma vida melhor, mas éramos crianças naquela época, diz Lázaro interrompendo. Então Augusto diz, foi há muito tempo, pelo menos 18 anos atrás. Manuela se pergunta o que ele poderia ter feito de tão ruim. Augusto diz que Ezequiel cometeu um roubo enquanto estava nos Estados Unidos e que lá foi preso. Quando voltou para casa depois de cumprir a pena, nunca disse a eles que isso foi o que aconteceu com ele. Os outros não podem acreditar, mas um não pode ser sujo. Então Augusto está satisfeito acreditando que garantiu sua pervédia com um pequeno nó de exagero. Assim está atrás dele Lázaro, que está dando um olhar bem suspeito em direção a Augusto. De volta então à casa de Ezequiel e Alzira, enquanto Luiz silenciosamente reclama em seu berço, Karina está encorajosamente tentando confortar um pequeno e corajoso filho do casal que percebe que nunca mais verá o pai que ele tanto amava. Não, meu amor, eu sei que você vai sentir muita falta dele. Então ele observa que não poderá mais conversar com seu papai. Mas ela informa que não é o caso e instrui enquanto em oração, juntar as mãos e eles praticam. Ele segue seu exemplo enquanto ela repete suas palavras. Diga depois de mim, viu, coração? Papai, eu sei que você está bem, você vai cuidar de mim, da minha mãe e de minha irmãzinha. Eles então fazem o sinal da cruz. Ela diz, toda noite fale com ele assim. Ela também inclui quando ele lhe dá um longo abraço de amor. Por outro lado, Alzira chegou ao local do crime e está compreensivelmente perturbada. Ezequiel está descansando em um saco de cadáver que estranhamente está aberto, expondo seu rosto, e estranhamente pacífico. Ela grita que quer vê-lo, mas oferece apenas uma resistência simbólica enquanto Lázaro e Renata a reprime gentilmente. Por quê? Então ela implora chorando inconsolavelmente. Manuela começa, mas Lázaro a interrompe e ela explica que acabaram de então conhecer uma história de seu esposo, que Augusto acabou de contar. Talvez essa tenha sido a história porque ele se matou. Jerônimo admite que Ezequiel lhe contou sobre isso no dia anterior. Augusto confirma e acrescenta que, sendo o mocinho que é, ele confiou em Ezequiel o suficiente para contratá-lo, que em troca Ezequiel sempre foi um empregado leal e confiável que nunca roubou sequer um centavo dele. Em outra cena, Alison, claramente uma jovem advogada em exceção, em vez de flertar com Aníbal, sugere que ele faça valer apenas seus direitos de filho. Nos Estados Unidos, os gringos podem então processar seus pais, explica ela.
Ele não tem tanta certeza, suas expressões indicam que, na verdade, ele não faria mal nenhum sobre fazer isso e tentar, então, obrigar seu pai a ser seu pai. Ela diz que ele pode ganhar muito com isso. Aníbal diz que essa não é a intenção dele, ele só queria, então, um pouco de atenção. De volta à cena do crime, ocorre que Jerônimo, que parte disso pode ter sido sua culpa por mencionar Ezequiel durante sua declaração. Poxa, você acha? Augusto fica ofendido por Jerônimo mencioná-lo e Renata intervém, pedindo aos dois que contenham então seus sentimentos, porque Alzira está por lá. Bem, Alzira diz não se importe com ela. É óbvio que Ezequiel não era o santo que ela havia imaginado, afinal, ele nem mesmo confiava nela o suficiente para compartilhar seus segredos. Carlos então sugere que talvez ele não quisesse machucá-la, mas sua disposição fica ainda mais amarga quando ela sai furiosamente murmurando para si mesma: eu adoraria dar um pouco de folga a ela com um marido recém-morto e tudo mais, estou tendo dificuldades em simpatizar Alzira agora. Tudo que Alzira está passando realmente é muito difícil para ela. Ela agora vai ser mãe e pai sozinha? De volta à empresa Monterrubio, Matias e Honório estão ocupados difamando os personagens de Roberto e Germano, porque Matias e Adriano os viram juntos no restaurante na noite anterior. Eles concordam em tangarelar com Gonçalo sobre isso. Sim, isso é o que faremos, exclama então um. Tarde demais, Germano está bem à frente de vocês fazendo uma confissão preventiva ao próprio Gonçalo. Pode ter sido mal interpretado por Matias e Adriana, então eles avistando ele e Roberta juntos no restaurante e tudo. Então, Gonçalo, o pai então designado, está parecendo ainda mais confuso do que o normal, quando Germano tece uma teia de inteligência de engano que deixa Gonçalo concordando que seria bom para Germano colocar Roberta sob sua asa protetora em seus dias inaugurais em um ambiente hostil. Tipo como outro pai, você não sabe. Afinal, ela tem mais ou menos a mesma idade do filho dele. Gonçalo, então, sabe que Matias, Honório e Adriano estão contra o pobre Roberta. Então, o pobre Gonçalo está agora realmente sentindo falta de tudo que estava acontecendo, aquela paz que tinha então nas empresas, porque agora com Roberta por lá, parece que o clima está começando a pesar. Por outro lado, lá no centro, Regina e Inês discutem a incursão de Constância na loucura materna. Inês pergunta se Regina admitiu como chefe de operações. Não, Regina está certa de que ela fez a coisa certa. Então o telefone toca e ela vai atender. Enquanto isso, Constância está fazendo a sua própria versão de coisa certa. Ela está se envolvendo cada vez mais com Corina, oferecendo apoio moral e financeiro. E comenta com a jovem que não precisa falar com Regina. Na clínica, enquanto César faz uma tomografia computadorizada, ele então se dá conta, eis que já fizemos isso. Ele cheira suas próprias memórias em remarcar que tudo isso aconteceu. Então ele começa a suspeitar que algo possa estar acontecendo com ele, ou que alguém saiba, ou que ninguém quer contar. Honório e Matias chegam ao escritório de Gonçalo carregando sobre si algumas crismas e descobrem que Germano já havia os vencido. Gonçalo diz a eles que Germano será o mentor de Roberta na empresa Monterrubio. Eles concordam com o cansaço e com a cautela em seguir esse plano estúpido. Para Gonçalo e Regina, de que está tudo bem em Germano ficar ao lado de Roberta na empresa, já que esse supostamente é o único amigo que ela tem por lá. Em A Bonita, Manuela apresenta Alisson para Jerônimo e para Renata, enquanto Aníbal, Matilde e Carlos olham. Ela pede desculpas a Renata por não ter avisado que Alisson estava vindo. Todo mundo vai se preparar para o velório, mas Carlos lembra que não pode ir, tem que pegar Priscila lá no aeroporto. Augusto pega Melésio e então paga ele por um trabalho bem feito. Ele lhe oferece um emprego como seu capataz, que infelizmente acabou de morrer. Claro que é melhor esperar até que Ezequiel esteja no chão. Não gostaria de parecer impróprio. Ambos então concordam e compartilham uma risada calorosa. Carina se oferece para ajudar Alzira a se preparar para o velório. Se não fosse pelas crianças, Alzira não se importaria mais com nada neste mundo. Então ela se lembra das palavras de Ezequiel para sua filha Luz. Gostaria de deixar de ser quem sou e ser o homem que todos imaginam. Ai, minha filha, se você soubesse o quanto quero desaparecer. Alzira então se sente traída. Augusto faz uma ligação para Roberta, insistindo que ela conte a Renata sobre Ezequiel se enforcando.
e forçando então ter uma noite calorosa com ela, e que você conte isso hoje mesmo. Ela não vê um bom motivo para ligar para ela. Ela vai te dizer que está no velório para aquele infeliz. Quê? Ezequiel está morto? Sim, em algumas horas será enterrado, fala Augusto com abuso. Augusto, não me diga que você... Augusto vai e fala, claro que não. O importante é que sua irmã saiba que ele se aproveitou de você. Roberta não tem tanta certeza e realmente não parece muito surpresa ou alarmada. Então parece que Augusto está mais uma vez exagerando em suas manobras. Roberta sai para ir almoçar em casa, pois Matias e Adriana concordam que fizeram o que podiam por Roberto e Germano. Eles só ficarão de olhos neles de agora em diante. Surpresa? Josefina espera por Roberta no estacionamento junto com o doutor que levou o carro. Ela diz a Roberta que não permitirá que ela se afaste dela. Trocando de senta lá no aeroporto internacional de Tijuana, Priscila está aqui. Charlie, assim Matilde vai estourar a banada. Já se passaram 5, talvez 6 anos? Acho que Charlie diz tudo com isso. De agora em diante, tudo será como antes. Sim, Matilde vai ficar maravilhada com isso tudo. Roberto está impressionada com a mobilidade de Josefina. Josefina lembra de quem manda. Agora ela precisa de dinheiro e de imediato. Todos nos velórios estão vestidos de preto. A viúva está enlutada para vestida com um bom gosto de jeans preto colantes, bota preta de cano alto com os saltos impossivelmente altos e um suéter escuro que revela um decote modesto. Lembrando então da cena da farsa do funeral falso de Dr. Álvaro, ela quer dar uma olhada no cadáver de novo. Lázaro, obedientemente, abre a tampa, permitindo então seu acesso total. Ela estende a mão e discretamente segura um pequeno espelho sobre as narinas de Ezequiel. Na verdade, acabei de imaginar o espelho. Então ela sente sua bochecha e garante a si mesmo que ele de fato está morto. Antônio chega quando outros enlutados entram. Ele faz Manuela apontar a viúva. Ele oferece algumas palavras de conforto e depois move para trás do caixão para entoar o Pai Nosso acompanhado por uma voz feminina caçadora. Jerônimo e Renata chegam e Alzira vai para o outro quarto. Antônio parece ter feito então um efeito nas pessoas. Renata segue até o quarto, sentando-se ao lado dela na cama. Ela oferece seu ombro então em apoio, em vez de lágrimas. Alzira derrama amargura e desilusão. Basicamente todos os homens estão escória, traidores. E ela é de Álvaro e Ezequiel como exemplos principais. Renata então vê Álvaro e Ezequiel aumentando como Josefina. Em seguida, dá seu padrasto como exemplo de bom homem. Acho que isso deveria ser uma conversa estimulante, mas acaba não sendo porque a Alzira está totalmente de luto e amargurada. Gonzalo e Regina estão planejando o casamento. Apenas família, Isidro e Inês. Eu presumo que eles também abrirão mão de um vocalista também. Gonzalo quer que Germano e a senhora Germana também apareçam, porque o que poderia dar errado? Supostamente nada. Roberta se junta a eles brevemente. Ela está em casa para almoçar, mas primeiro precisa conseguir algum dinheiro para Josefina sem que ninguém saiba. Ela então se esquece de contar a eles a segunda parte de seu plano, que está então com Josefina no seu calcanhar ameaçando. Josefina espera impacientemente do lado de fora do carro. Ela observa enquanto suas roupas são colocadas em caixas e despejadas sem cerimônia nenhuma no lixo. Panchita, a empregada, é ouvida dizendo quão má Josefina era e como Regina é um anjo. Roberta então enfia maços de dinheiro em uma caixa de presente de uma loja de departamentos e até coberto com um marco. Então, a cena troca e escutamos em nome do Pai, do Filho, do Espírito e do nada o velório parece estar acabando, mas espere. Augusto está bem ali, nem parece que foi ele que matou o rapaz. A cena também mostra enormes coroas extravagantes saídas direto de O Poderoso Chefão. Ele se aproxima da viúva Alzira e pergunta como estás. Você assassinou o marido dela e ainda pergunta isso? Sei não, viu? Ele vomita o seguinte. Não quero que você se preocupe com seu futuro. Já muita tragédia já está acontecendo com você. Então ela fica intrigada. A que você está se referindo com o meu futuro? Se você quiser se sentir sozinho, vou te ajudar. Vou cuidar da educação de seus filhos até que eles terminem os estudos. Também quero que saiba que vou continuar pagando então o salário de Ezequiel como se fosse uma pensão alimentícia.
para a vida toda. Todos sabiam que Ezequiel era meu empregado leal e que eu o amava. Sua morte me afetou profundamente. Ele sempre foi uma pessoa insubstituível para mim. Jerônimo então aproveita para expressar suas dúvidas e Renato repreende. Jerônimo responde: se fosse gracioso, ele não teria dito para todo mundo ouvir. Impermeável, Augusto então continua: Alzira, não posso lhe oferecer o cargo que Ezequiel ocupava, porque sei que você já ocupa em Abulita. Mas quero que saiba que as portas da minha fazenda estarão sempre abertas para você e sua família. Ela fica grata enquanto Jerônimo fica furioso. Então ela descansa a cabeça no caixão, enquanto Antônio sussurra palavras de consolo para o filho do casal. Enquanto isso, Roberto está em casa com uma caixa de presentes para Josefina, dizendo a Regina e Gonçalo que é um presente para Selena, então ela corre para entregá-la. Então Regina em seus pensamentos pergunta: o que é isso? Roberto então entrega o dinheiro para Josefina, que está esperando, mas a melhor parte é que a empregada vê, e ainda melhor, ela reconhece Josefina, ela fica espantada. Enquanto isso, Roberto e Josefina continuam conversando. A empregada corre então para contar tudo para então sua patroa. Então essas são as emoções do próximo capítulo de Quando Me Apaixono. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece, se inscreve. Esse foi o spoiler de hoje. Espero que tenham gostado. Se tiver dicas e sugestões ou curiosidade de sua novela, deixe aqui abaixo em comentários e te aguardo nos nossos próximos vídeos.